está esse ano que se iniciou, né? Iniciamos mais um ano, com a glória do Senhor. Tivemos um culto muito bom, muito gostoso na terça-feira, onde nós vimos o poder de Deus agindo neste lugar, em todas as esferas. Vimos pessoas aceitando Jesus no último dia do ano, na ministração que Deus me deu, que ainda dá tempo, né? Ainda dava tempo, e teve gente ainda que fechou o ano escrevendo a sua história ali, com o sangue de Cristo, né? Aceitando Jesus como seu único, suficiente Salvador. Depois Deus foi trabalhando e muitas coisas foram acontecendo. Colocamos alguns metas, projetos para o ano. Dentro dessas metas e projetos, Deus colocou no nosso coração fazermos um desafio para conquistarmos aí um veículo. Precisamos desse veículo para a honra e glória do Senhor. Alcançamos o objetivo também. Então Deus tem se mostrado fiel, irmãos, fiel, dia após dia neste lugar. No domingo tivemos um culto atípico, né? Domingo foi algo sobrenatural, foi um culto assim, da manifestação do poder de Deus. Irmão, foi Deus purinho na terra, só faltou ele se materializar aqui, né? De como ele trabalhou em vidas, cura, restauração. Então, temos plena convicção que estamos no caminho certo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus, né? Eu pedi para as mães aí segurar os filhos, irmão, porque senão não tem jeito não, hein? Ele não consegue ministrar, porque essa galerinha é uma bênção, mas eles dão conta de falar mais do que eu. E olha, para falar mais do que eu, tem que ser, né? Tem que ser bom. Mas diante de tudo aquilo que Deus está falando, existe uma expectativa de conquista para o ano de 2014, existe uma expectativa de coisas novas, existe uma expectativa de que Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, mas existe também um outro lado, uma expectativa do inimigo de roubar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Se você tem sonhos, expectativas de conquista para o ano de 2014, eu quero dizer para você que existe o inimigo das nossas almas que também tem projetos e expectativa de roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. E o que nós vamos fazer com isso? Será que eu vou me deixar levar pela circunstância? Ou eu vou me posicionar, eu vou me firmar em Deus e não vou permitir que o inimigo roube aquilo que Deus tem? Baseado nisso, eu quero que você abra a sua Bíblia em João 10:10. É um texto que a maioria dos cristãos conhece de cor e salteado, mas eu já ministrei esse texto muitas vezes, mas eu quero falar um pouquinho dele novamente hoje, porque eu creio que tem algo aqui que o Senhor ainda quer nos mostrar. João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão veio somente para roubar, matar e o quê? Eu vim para que tenha vida e tenha em... Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas... Papai querido, fala conosco. Te damos liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ouvir a tua voz. Pai, eu te peço, levanta aqui muralhas de fogo, Senhor, ao redor deste lugar, que não haja nenhuma interferência no mundo espiritual,
que o inimigo não venha, Senhor, roubar, Senhor, a atenção da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, porque o inimigo tem roubado, Senhor, a atenção da tua igreja, o inimigo tem roubado, Senhor, muitas coisas, mas em nome de Jesus, o Senhor há de nos dar estratégia para não deixar que o inimigo roube aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Pois bem, esse texto, ele diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Destruir o quê? O que o inimigo veio roubar? Quando a gente pensa, quando a gente para pensar nesse texto, o que o inimigo veio roubar? E muitos pensam assim, que o inimigo veio roubar o meu carro, a minha casa. E eu vou te mostrar que você já pensou dessa forma, eu já pensei dessa forma. Porque quando a gente vem na cabeça assim, o inimigo veio roubar, e muitas vezes nós paramos o carro em algum lugar assim, e nós fazemos até aquela oração: Senhor, bota o teu anjo ao redor desse carro. Quem já fez isso? Sabia. Senhor, bota os teus anjos ao redor da minha casa. Meu querido, entenda uma verdade: Deus jamais vai contradizer a sua palavra. Esse negócio de você fazer uma oração e dizer: Deus, coloca o teu anjo ao redor do carro, só falta apertar o alarme, né, para o anjo. Tchic, tchic. Tchum, tchum. E tem uns que é mais ousado e fala assim: Deus, bota 2 anjos. Meu querido, eu quero dizer para você que esse negócio não funciona. Pastor, o senhor está doido? Não funciona, porque Deus jamais Ele vai contra a sua palavra. A Bíblia diz que os anjos foram criados para guardar vidas e não coisas. Os anjos do Senhor foram criados para guardar de vidas. A Bíblia nos diz que os anjos do Senhor, Ele acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. Então jamais Deus vai contradizer. Então não adianta você pedir para Deus mandar um anjo, colocar um anjo para cuidar do teu carro, da tua casa, porque na hora que você virar as costas, ele vai sair atrás de você. Quantos estão entendendo isso? O anjo não vai ficar cuidando de coisas. O anjo, ele foi designado por Deus para cuidar de mim, para cuidar de você. Ele veio cuidar de vidas. Então entenda bem, se o diabo não veio roubar coisas, o que ele veio roubar? Vidas. Justamente, o diabo, ele veio roubar vidas. Mas dentro dessa questão de vidas, ele tem algumas prioridades assim, que ele veio para roubar. E dentro de algumas questões que eu aqui enumerei, o diabo veio roubar a principal de todas as coisas que o diabo veio roubar, sabe qual é? O relacionamento do homem com Deus. Porque eu e você fomos criados, nós somos um ser que fomos criados para nos relacionarmos com Deus. A Bíblia diz: não é bom que o homem viva só. O homem não foi criado para viver só, o homem foi criado para se relacionar. Tem pessoas que se fecham por algumas situações, por alguns problemas, por alguns traumas, a gente sabe disso, mas você não foi criado para isso, você foi criado para se relacionar com Deus. E o diabo, sabendo disso, o diabo ele veio roubar então isso, ele veio roubar o seu relacionamento. O diabo ele tem roubado o quê? A intimidade. Tem muita gente que não tem mais intimidade com Deus. Por quê? Porque através do pecado isso foi roubado. Então o diabo está roubando isso das pessoas. O diabo veio roubar o quê? O direito que é meu e seu de estar na presença de Deus. O diabo, ele veio roubar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E o diabo tem roubado isso.
E existe muitas pessoas mais preocupadas em não perder coisas do que perder o relacionamento com Deus. Irmãos, vivemos num século, vivemos numa época onde as pessoas estão mais preocupadas em não perder coisas do que não perder o relacionamento com Deus. Quer ver uma coisa? A maioria das pessoas, ou muitas pessoas, elas deixam tudo, elas deixam de estar com Deus. Por quê? Porque ela não quer perder coisas, mas ela perde, ela deixa que o diabo roube dela estar com Deus, por causa de trabalho, por causa de novela, por causa de televisão, por causa de filme, por causa de um monte de miséria. E o diabo tem conseguido roubar o relacionamento. Tem um texto da Bíblia que fala que Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor não for, eu também não irei. Por que Moisés disse com tanta convicção: Senhor, se o Senhor não for, eu também não irei? Porque Moisés sabia que era mais importante, a prioridade da sua vida era estar na presença de Deus. Não adiantava Moisés subir para conquistar uma terra se Deus não estivesse com ele, porque ele sabia que ele precisava, era estar com Deus, a prioridade dele era estar com Deus. Então, meu querido, eu quero te dizer que o diabo ele não veio roubar o teu carro, ele não veio roubar a tua casa. O diabo está preocupado de roubar, de estar na presença de Deus. Precisamos entender essas verdades. E dentro disso que Deus está nos colocando para entendermos hoje, Deus nos criou para crescermos também. E precisamos crescer em tudo. A Bíblia diz para crescermos em tudo. Uma criança, quando ela nasce, automaticamente ela cresce. Se você planta uma árvore e água, ela cresce. Você abre uma igreja, nós abrimos uma igreja aqui há 4 anos atrás com 20 pessoas. Hoje já tem mais de 150. Então é natural que o processo cresça. E com Deus não é diferente. Eu também preciso crescer no meu relacionamento com Deus. Será que eu e você temos crescido no relacionamento com Deus? E eu quero te trazer um entendimento de algumas coisas sobre isso. Porque se eu e você nascemos para crescermos em relacionamento com Deus, quando isso não acontece, tem alguma coisa de errada. Por quê? Porque o natural é que eu e você venhamos nascer, crescer, né? Dentro da lei de Deus, Ele também espera que eu e você cresçamos. Dentro da lei da gravidade também existe uma situação para nós pensarmos. Vou fazer você pensar, para você entender isso melhor. A lei da gravidade, ela nos ajuda muitas vezes, mas tem vezes que ela nos prejudica. Eu quero que você entenda isso melhor. Olha aqui para mim. Eu tenho o que na minha mão aqui? Uma caneta. Olha aqui para mim. Essa caneta, ó, eu joguei ela subiu, ela cresceu, sim ou não? Ela subiu, ela desenvolveu, ela cresceu, sim. Olha só, presta atenção. Ela estava aqui e eu joguei ela, ó, cresceu, sim ou não? Quando que essa caneta começou a cair? Entendi. Depois do quê? Depois do impulso acabou. E por que essa caneta então ela começou a cair? Porque ela parou de subir. Pensa bem, eu quero que você pense, porque eu vou trazer isso para o mundo espiritual para você entender comigo. Então, ela estava com impulso, ela estava crescendo, ela estava numa dinâmica crescendo. E quando ela parou de crescer, automaticamente ela começou a cair. Ela perdeu a força,
Então ela parou de crescer, ela parou de subir, e quando ela parou de subir, ela começou a cair. Agora traz isso para o mundo espiritual, para você entender isso comigo. Quando eu começo a crescer, eu venho para a igreja, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a orar, eu tenho o desejo então de me batizar, então eu estou numa crescente em relação, em relacionamento com Deus, sim ou não? Até aí vocês entenderam, glória a Jesus. E quando eu começo a cair no mundo espiritual? Quando eu começo a cair no mundo espiritual? Quando o quê? Presta atenção. Eu joguei. Quando ela começou a cair? Quando ela parou de... automaticamente ela começou a... Quando eu venho para a igreja, que eu tenho um relacionamento com Deus, eu oro, eu jejuo, eu busco a presença de Deus, eu estou numa crescente. Quando eu começo a cair? Quando eu paro de crescer. Olha aqui para mim. Tem muita gente que acha que já alcançou tudo, mas automaticamente, quando você parou de crescer, você começou a cair. Você está despencando, porque eu tenho que continuar crescendo, porque se eu parar de crescer, irmãos, eu começo a cair, eu começo a me distanciar de Deus. Então entenda bem, tem muita gente que quando veio para a igreja, ela estava numa crescente, ela estava orando, ela estava jejuando, ela estava lendo a palavra, pastor, eu quero me batizar. Aí passou um tempo, e ela nem percebeu, e ela chegou num ápice, ela parou, só que automaticamente, não tem como, ou você continua crescendo em Deus, ou você vai começar a cair, ou você vai começar a desmoronar, e quanto mais você cai, mais distante você fica de Deus. Entenda isso, irmãos, não existe meio termo. Eu usei essa analogia aqui de uma caneta para você entender, ou você está crescendo em Deus, ou você está caindo em Deus, não dá para ficar parado, não existe esse meio termo de ficar parado. Não, eu estou parado, eu só estou dando um tempo, pastor. Mentira, isso não existe. O diabo está roubando de você o crescimento. Quantos estão entendendo isso? Não tem como, irmãos. Ou eu estou numa crescente, ou eu estou buscando a Deus, ou eu estou clamando a Deus, ou eu estou orando, jejuando, ou eu estou caindo. Porque chega uma hora que você não consegue parar lá, não dá, não tem jeito. Ou você cresce ou você cai. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 6. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de quem? Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com... Olha que coisa tremenda isso daqui. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, reto e justo. Irmãos, a história de Noé, ela inicia dizendo assim, eis a história de quem? Ponto. A história de Noé se resume a ser um homem justo, íntegro e reto, né? Um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Olha que coisa, a história desse homem que fez tanto, que construiu um monte de coisas, ela se resume em andar com Deus. Olha que coisa tremenda. Noé
Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então a história desse homem se resume ao quê? Em ser um homem justo, íntegro, e porque ele andava com... E por que ele andava com Deus? Porque ele tinha um bom relacionamento. Quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu não tenho dificuldade de obedecer à vontade de Deus. Noé, ele foi chamado um homem íntegro e reto. Por quê? Porque ele andava com Deus, ele tinha relacionamento. O diabo não roubou dele isso. Meu querido, eu estou falando para você. Você está entrando no ano de 2014, você está entrando no início de um novo ano. Muitas vezes nós estamos achando que o diabo está preocupado em roubar coisas nossas. Eu quero dizer para você e afirmar para você, o diabo não está nem aí com aquilo que você tem de coisas. O diabo está preocupado em roubar de você relacionamento. E eu vou te mostrar por quê. O diabo quer te tirar da presença de Deus. Tem gente que acha, o diabo quer roubar meu marido, pastor, o diabo quer roubar meu... O diabo quer roubar você de Deus. De Deus. Esse homem aqui, ele tinha um bom relacionamento com Deus. A Bíblia diz, a história dele se resume em ser justo, íntegro e por andar com Deus. Com quem eu e você temos andado? Quando eu vejo esse homem aqui, olha o que diz o versículo 11 em diante. Olha o que diz o 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faz-me fazer uma arca de tábuas de cipreste, nela farás comprimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo o farás. De 300 covados será o comprimento, e de 50 de largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um covado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, e um embaixo, um segundo e um em terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Olha aqui, Deus aqui dá uma instrução, Deus dá algo para Noé, Ele dá direção, Ele dá o tamanho, Ele dá tudo aquilo certinho. Deus não faz nada pela metade. E Deus então diz para Noé: Noé, você tem que construir para mim uma arca, dentro de um período que não chovia, ninguém conhecia o que era chuva, dizendo que ia cair água, que ia acontecer um monte de coisa. E por que Noé construiu a arca? Primeiro, porque ele tinha um bom relacionamento com Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. E segundo, porque ele obedeceu a Deus. Então a obediência e a intimidade, ou um bom relacionamento que Noé tinha com Deus, ele não teve dificuldade em obedecer e construir a arca. E com isso, presta atenção, com isso ele e toda a sua família foram o quê? Salvas. Então eu quero que você entenda um princípio que Deus está tentando trazer para mim e para você. A obediência que Noé teve trouxe para ele o quê?
salvação e também, não só para ele, mas também para a sua família. Eu quero que você entenda uma coisa, meu querido. Quando eu e você temos um bom relacionamento com Deus, quando eu e você temos uma intimidade com Deus, isso vai trazer para mim e para você, sabe o que? Salvação. E também não só salvação para mim, para toda a minha família. Agora, você acha que o diabo está preocupado em querer roubar teu carro? Em roubar tua casa? Sabendo, partindo de um princípio que se você estiver num bom relacionamento com Deus, se você estiver com uma boa intimidade com Deus, Ele não vai conseguir roubar isso de você. Esse homem aqui, ele tinha um relacionamento, ele vivia debaixo da obediência, ele vivia debaixo da vontade de Deus. Meu querido, eu quero que você entenda um princípio que Deus está mandando eu e você obedecermos. Quando eu e você temos uma intimidade com Deus, quando eu e você temos uma relação íntima com Deus, isso vai trazer para mim e para você bênção, e isso também vai trazer para mim e para você o que? Salvação. Eu quero dizer para você, meu querido, se você entrar nesse ano de 2014 buscando um relacionamento com Deus, não permitindo que o diabo roube isso de você, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, que são as bênçãos, ela vai chegar, mas busque primeiro a intimidade. A intimidade. O diabo quer roubar a intimidade nossa, irmãos. O diabo quer roubar o nosso relacionamento. Sabe o que o diabo mais tem roubado das pessoas nos tempos de hoje também? Chama-se tempo. Ninguém tem mais tempo para nada. A Bíblia diz que Noé, ele estava construindo a arca, uma arca de relacionamento. Você está construindo uma arca? Será que eu tenho construído uma arca? Uma arca de relacionamento com Deus, para que essa arca de relacionamento possa me trazer salvação? Pensa nisso. Olha o que diz o capítulo 7, aí o versículo 1. Noé e sua família aí, né? Aí diz o versículo 1: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Aqui eu vejo Deus reconhecendo a obediência de Noé em construir, em buscar um relacionamento com o próprio Deus. Amados, a Bíblia que nos dá uma direção, não é um conselho. A Bíblia que nos mostra uma direção para caminhar, que é relacionamento. Nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. A Bíblia não dá conselho, porque conselho você segue se você quiser. Agora a direção é para você obedecer. Aqui o Senhor está dando uma direção, segundo a sua própria palavra, para que eu e você venhamos buscar uma intimidade maior, um relacionamento maior com Deus. Volta lá para João, para nós finalizarmos. João 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o inimigo quer roubar isso de mim. O inimigo quer roubar isso de você. Não deixe. Ele veio para roubar,
matar, destruir. Ele veio para tirar aquilo que a Bíblia está dizendo aqui, ó. O ladrão veio somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Eu e você só vamos ter vida na presença do Senhor. Nós estamos iniciando mais um ano. Quanto que o diabo já roubou da tua vida, em termos de relacionamento? Quanto que o diabo já roubou de você, porque você estava crescendo, você veio para a igreja, você começou a orar, você começou a ler a Bíblia, você começou a jejuar, e você estava numa crescente, e quando isso parou, faz uma análise da tua vida, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Eu quero te convidar a fazer uma análise da sua vida. Como que você chegou? Qual eram os seus sonhos, objetivos? Você criou um relacionamento com Deus? Você buscou um relacionamento com Deus? Isso vinha numa crescente. E agora? Você cresceu. Pastor, eu li a Bíblia, eu jejuava, mas eu cheguei no final de 2013 e não estava acontecendo mais nada. Eu quero dizer para você que você estava se distanciando dele. O diabo conseguiu roubar o que você tem de mais precioso, que é a presença dele. Dinheiro vem e vai, coisas compramos e vendemos, mas a presença dele. Você é um ser que foi criado para se relacionar com ele, para se relacionar. Eu quero muito você. A história de Noé se resume por ser um homem íntegro, justo, e por andar com Deus. E porque ele andava com Deus, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, ele foi salvo. O relacionamento que ele teve foi tão íntimo e tão profundo, que isso deu a ele o direito de ser salvo, e não só salvo, mas salvar a sua família. Mas porque ele ouvia a voz de Deus, ele sabia quando era Deus falando com ele. E nós? Será que o diabo já nos roubou tanto que hoje você não ouve mais a voz de Deus? Aonde você parou de crescer? E o diabo muitas vezes coloca na nossa mente: não, eu só parei, eu só estacionei. Mentira! Se você parou de crescer, eu estou te afirmando, você está caindo. Você está se distanciando. Daqui a pouco você não vai ouvir mais a voz dele. Daqui a pouco tem uma coisa que se chama apostasia. Ela entra na mente das pessoas. E aí o diabo conseguiu o que ele queria: roubar, destruir. Então agora ele conseguiu o seu objetivo, que era te tirar da presença de Deus. Ninguém sai da presença do Deus do dia para a noite. É no momento em que você para. É no momento em que você olha e você acha que está bom. É no momento que você acha que não precisa mais crescer. Eu quero dizer para você, nesse momento, você já iniciou a sua queda. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. O papai te trouxe aqui porque Ele quer voltar a ter um relacionamento contigo. Ele quer voltar
a estar do teu lado. Ele quer voltar a andar contigo. A história de Noé se resume por andar. Noé não ficou conhecido porque construiu uma arca. Noé não ficou conhecido por ter colocado muitos animais, salvado muitos animais. Não. Noé ficou conhecido por andar com Deus. Você não vai ser conhecido por cantar bem, por tocar bem, por estar vindo na igreja. Você não vai ser conhecido por Deus por causa dessas coisas. Você vai ser conhecido por andar com Deus. Por andar com Deus. Você vai ser reconhecido. A história dele diz que ele é íntegro, reto e ele andava. E ponto, isso resume a história dele. Não porque ele construiu templos faraônicos, nada disso. A história se resume porque ele ouvia a voz de Deus. Ele andava. Ele viveu uma crescente, ele continuou crescendo. Aonde você está? Qual é o teu nível de crescimento? O Senhor está te chamando. Ele dizia: eu vim para dar vida. Ele veio para se relacionar comigo. Ele enviou o Espírito Santo para se relacionar com você, para se relacionar comigo. Quanto tempo faz que você não se relaciona com o Espírito Santo? Quanto tempo faz você não tira um tempo para estar com Ele? Só você e Ele e você. E você ficar ali dizendo: Pai, Pai, como é bom estar contigo. Jesus, eu quero muito você. Não deixe o diabo roubar isso de você. Se você olhar a história dos patriarcas, os homens considerados os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, todos eles se tornaram chegaram onde chegaram porque eles ouviam a voz de Deus. A pastora falou um texto de João 15, 7. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires, o Pai o fará. Isso está falando de relacionamento. Mas o diabo roubou isso de muita gente. E o diabo não roubou isso de gente que está lá fora, não, irmãos. O diabo tem roubado isso de pessoas que estavam ou ainda está dentro da igreja, mas que está despencando, está caindo e nem se deu conta ainda. Porque aquele que está lá fora nunca teve relacionamento. Aquele que está lá fora não conhece. Aquele que está lá fora nunca cresceu em Deus. O que o diabo veio roubar é dos filhos. Olha para dentro de você agora. Será que você está crescendo? Será que você está subindo? Ou você se sente que está se distanciando? Parece que a voz dele já não chega aos teus ouvidos mais. Eu quero dizer para você, se isso está acontecendo, é porque você está se distanciando, você está em queda livre. E quer ouvir uma coisa? Quanto mais você crescer, maior vai ser a queda. Pode prestar atenção. É a lei da gravidade. Como eu usei ali aquele objeto, eu joguei para cima. Mas quanto mais alto você joga, mais rápido ele desce. Assim são aqueles que já se envolveram na obra, que cresceram na obra. Quando despenca, a queda é muito maior.
A queda é muito maior. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você parou de crescer, isso começou a acontecer, você começou a cair. Mas hoje o Senhor te chama de volta. Hoje o Senhor te chama de volta para um relacionamento. Ele diz: filha, o diabo veio roubar, matar e destruir. Filho, o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para reconciliar, eu vim para te trazer vida, eu vim para te trazer para perto. Ele quer ter relacionamento. Nós somos criados para nos relacionarmos com Ele. Não deixe o inimigo roubar isso de você, não. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir Jesus? Amém, irmãos? Pode acender as luzes. Eu senti no coração de deixar essa mensagem para esse ano, primeiro culto. Por quê? Porque eu senti a necessidade de estar falando isso, porque eu tenho percebido muitas pessoas numa queda livre nesse sentido, pessoas que cresceram, mas que parou de crescer, e quando parou de crescer, começou a se despencar. Mas é dar tempo. O diabo quer roubar isso de nós, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. Não deixe ele tirar isso de você jamais. Em nome de Jesus.